Ismênia, minha querida irmã, companheira de meu destino, de todos os males que Édipo deixou suspensos sobre a sua descendência, haverá algum com que Júpiter ainda não tenha afligido nossa vida infeliz? Não há aprovação, sem falar de outras desditas nossas, por mais funesta ou ignominiosa que não se encontre em nossa comum desgraça. Tu sabes do edital que o rei acaba de expedir e proclamar por toda a cidade. Já o conheces, sem dúvida. Não sabes da afronta que nossos inimigos prepararam para aqueles a quem mais amamos. Ó, Antígona, nenhuma notícia agradável ou funesta chegou ao meu conhecimento depois da perda dos nossos 2 irmãos, mortalmente feridos em luta um pelo outro. Tendo fugido esta noite o exército de Argos, nada mais vejo que possa concorrer para aumentar a nossa felicidade, nem nossos sofrimentos. Eu já sabia. Chamei-te até aqui, fora do palácio, para que só tu possas ouvir o que tenho a te dizer. Mas o que há? Tu me pareces preocupada. Certamente. Pois não sabes que Creonte concedeu a um de nossos irmãos e negou ao outro as honras da sepultura. Dizem que inumou a Etéocles como era de justiça e de acordo com os ritos, assegurando-lhe um lugar condigno entre os mortos. Ao passo que, quanto ao infeliz Polinice, ele proibiu aos cidadãos que encerrem o corpo no túmulo e sobre este derramem suas lágrimas. Quer que permaneça insepulto, sem homenagens fúnebres e presa de aves carniceiras. Tais são as ordens que a bondade de Creonte impõe a mim, como também a ti. E eu afirmo, ele próprio virá a este sítio comunicá-las a quem ainda as ignore. Disso faz-lhe grande empenho e ameaça a quem quer que desobedeça de ser apedrejado pelo povo. Tu ouviste o que eu te disse. Virá o dia em que veremos se tens sentimentos nobres, ou se desmentes teu nascimento. Mas, minha pobre irmã, em tais condições em que te posso eu valer, quer com palavras, quer por atos? Quererás auxiliar-me. Agirás de acordo comigo. A que perigos pensas arriscar-te ainda? Que pretendes fazer? Ajudarás estes meus braços a transportar o cadáver. Queres tu realmente sepultá-lo? Embora isso tenha sido vedado a toda a cidade. Uma coisa é certa: Polinice era meu irmão, e teu também, embora recuses o que eu te peço. Não poderei ser acusada de traição para com o meu dever. Feliz, apesar da proibição de Creonte. Ele não tem o direito de me coagir a abandonar os meus. Ai de nós, pensa, minha irmã, em nosso pai Édipo. Como morreu esmagado pelo ódio e pelo infortúnio quando, inteirado dos crimes que praticara, arrancou os olhos com as próprias mãos. E também em sua mãe e esposa, visto que foi uma das coisas que pôs fim à sua vida através da forca. Em terceiro lugar, em nossos irmãos, que no mesmo dia morreram os 2 desgraçados, dando-se a morte reciprocamente. E agora que estamos a sós, pensa na morte ainda mais terrível que teremos se contrariarmos o decreto e o poder de nossos governantes. Convém não esquecer ainda que somos mulheres, e como tais não podemos lutar contra homens. E também que estamos submetidas a outros mais poderosos, e que nos é forçoso obedecer às suas ordens, por muito dolorosas que nos sejam. De minha parte, pedindo aos nossos mortos que me perdoem, visto que sou obrigado a obedecer aos que estão no poder. É loucura tentar aquilo que ultrapassa nossas forças. Não insistirei mais! E ainda que mais tarde queiras ajudar-me, já não me darás prazer algum. Faze tu o que quiseres. Quanto a meu irmão, eu o sepultarei. E será um belo fim se eu morrer tendo cumprido esse dever. Querida, como sempre fui por ele, com ele repousarei num túmulo, com alguém a quem amava. E meu crime será louvado, pois o tempo que terei para agradar aos mortos é bem mais longo do que o consagrado aos vivos. Hei de jazer sobre a terra eternamente. Quanto a ti, se isso te apraz, desprezas as leis divinas. Não! Não as desprezo! Mas não tenho forças para agir contra as leis da cidade. Invoca esse pretexto. Eu erguerei um túmulo para meu irmão muito amado. Ah,
pobre infeliz. Eu me aflijo por ti. Não temas por minha vida. Trata de salvar a tua. Ao menos não digas a ninguém o que vais fazer. Guarda segredo que eu farei o mesmo. Não. Fala! Tu me serás mais odiosa silenciando do que se disseres a todos o que eu quero fazer. Tu pareces desejar com o coração ardente o que nos causa calafrios de pavor. Só sei que cumpre a vontade daqueles a quem devo agradar. Se tu o fizeres. Mas o que desejas é impossível. Quando me faltarem as forças, eu cederei. Mas não é prudente tentar o que é irrealizável. Visto que assim me falas, eu te odiarei. E serás odiosa também, eu morto, junto a quem serás um dia depositada e com razão. Vamos, deixa-me com minha temeridade afrontar o perigo. Meu sofrimento nunca há de ser tão grande quanto gloriosa será a minha morte. Já que assim queres, vai! Bem sabes que cometes um ato de loucura. Faz prova sua dedicação por aqueles a quem amas. Branca como a neve, numerosas eram suas armas e seus capacetes se ornavam de crinas ondulantes. Ele pairou sobre os nossos lares com suas garras adultas. Ele cercou com suas lanças mortíferas as 7 entradas de Tebas. Mas fugiu antes que se pudesse saciar em nosso sangue. Antes que faíscos com tochas exinosas tivesse tomado as torres que defendem a cidade. Tão horrendo foi o fragor com que Marte rugiu entre os agipos e que tornou invencível o dragão que os veio combater. Tudo porque Júpiter detesta a presunçosa jactância de uma língua altaneira. E ao vê-los aproximando-se como uma avalanche imensa, orgulhosos com o retinir de suas armas, ele brandiu sua chama invencível e derrubou de nossas cumeeiras o invasor já pronto a gritar: Vitória! E ele caiu por terra. Que novo tempo! Com as tochas nas mãos, no delírio de uma dor frenética, ele se havia atirado com o ímpeto da mais furiosa tempestade. Mas foi maldado o seu esforço. Os golpes do poderoso Marte, nosso aliado, deram-lhe outro destino. 7 chefes, lutando diante das 7 portas, combatendo iguais contra iguais, deram a Júpiter, vitorioso, o tributo de suas armas de bronze, ao passo que 2 infelizes, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ergueram um contra o outro suas lanças soberanas e deram-se reciprocamente a morte. Mas a gloriosa vitória veio, enfim, e recompensou o amor que lhe dedica Tebas, a cidade possuidora de numerosos carros. A guerra acabou, esqueçamos-la, pois. Visitemos todos os templos dos deuses, e seja nosso guia Baco, que faz tremer a terra tebana. Eis que se aproxima o rei deste país,
Creonte, filho de Meneceu, nosso novo soberano, depois dos acontecimentos que os deuses suscitaram, trazer em mente algum projeto, e para isso convocou por uma ordem geral esta Assembleia de Anciãos. Cidadãos, os deuses, depois que esta cidade foi rudemente abalada por um vendaval, deram-nos a segurança e a calma. Fostes aqui reunidos por meus arautos, porque sempre venerastes o trono de Laio. Bem assim, durante o reinado de Édipo, e mesmo após sua morte, conservastes constante fidelidade a seus filhos. Visto que esses filhos, por um duplo destino, pereceram no mesmo dia, ferindo e feridos, ambos por suas próprias mãos criminosas, cabe-me ocupar o trono e exercer o poder dos que já não vivem, pelo direito que me advém do parentesco que a eles me ligava. Ora, é impossível conhecer a alma, o sentir e o pensar de quem quer que seja, se não o vimos agir com autoridade, aplicando as leis. Em minha opinião, aquele que, como soberano de um Estado, não se inclina para as melhores decisões e se abstém de falar, cedendo a qualquer temor, é um miserável. Quem preza um amigo mais do que a própria pátria, esse merece desprezo. Que Júpiter, que tudo vê, saiba que não me calarei se vir a ruína, e não o bem-estar de nosso povo. E jamais considerarei meu amigo quem for um inimigo do meu país. Obedecendo a estes princípios, é que desejo promover a felicidade de Tebas. E com esse mesmo espírito, ordenei fosse tornado público meu decreto concernente aos filhos de Édipo. Etéocles, que lutando em prol da cidade, morreu com inigualável bravura, seja, por minha ordem expressa, devidamente sepultado, e que se lhe consagrem todas as oferendas que se depositam sobre a terra para os mortos mais ilustres. Quanto a seu irmão, quero dizer, Polinice, que só retornou do exílio com o propósito de destruir totalmente pelo fogo o país natal e os deuses de sua família, ansioso por derramar o sangue dos seus e reduzi-los à escravidão, declaro que fica terminantemente proibido honrá-lo com um túmulo ou de lamentar sua morte. Que seu corpo fique insepulto para que seja devorado por aves e cães e se transforme em objeto de horror. Eis aí como penso. Jamais os criminosos obterão de mim qualquer honraria. Ao contrário, quem prestar benefícios a Tebas terá de mim, enquanto eu viver, e depois de minha morte, todas as honrarias possíveis. Assim te agrada tratar, ó Creonte, filho de Meneceu, o inimigo e o amigo deste país. Tu és o Senhor, e a ti compete impor a lei que lhe convier, tanto aos vivos como aos mortos. Zelai agora pela fiel execução de minhas ordens. Aos mais jovens deves confiar esse encargo. Já tenho servos encarregados de guardar o morto. Que mais nos ordenais, então? Que não tenhais piedade para com aqueles que infringirem minhas ordens. Ninguém é louco, a ponto de desejar a morte. Tal será, com efeito, a consequência. Mas, pela ambição que estimula, o desejo do ganho, muitas vezes, põe a perder os homens. Oh, príncipe! Não vos direi que a dor me fatigou, nem que me apressei em vir ter aqui. Muitas vezes em caminho, hesitante parei a fim de refletir, e me voltei disposto a desistir.
Meu espírito a mim mesmo dizia: por que vais, desgraçado? Aonde serás castigado assim que chegares? Ou então, ó infeliz, tu ficas aí, e se Creonte couber disso por outro, como serás punido? Assim pensando, retardei-me no percurso, que me pareceu longo. Resolvi por último vir de qualquer forma, e posto que pouco tenho a dizer, falarei, seja como for. Chego animado pela esperança de que nada me acontecerá que não seja vontade do destino. Mas o que é que te causa tanta perturbação? Antes de tudo, quero declarar o que me diz respeito. Não fui eu que fiz a coisa. Não sei quem a fez e, portanto, não é justo que eu sofra o menor mal. Afinal, falas ou não? Decide-te para que te retires em seguida. Nesse caso, eu falo. Um desconhecido acaba de sepultar o corpo de Polinice e desapareceu após ter depositado terra seca sobre a sepultura, realizando os ritos necessários. O que dizes tu? Quem teve tamanha audácia? Não sei! Em parte alguma se ouviu a pancada de enxadas ou de cavadeiras. A terra é dura, seca, sem fenda, sem sinal de rodas. O culpado não deixou vestígios. Quando o primeiro guarda do dia entrar em serviço, descobriu o que estava feito. E todos nós ficamos estarrecidos pela surpresa. Não se via o morto. Embora não estivesse enterrado, mas apenas coberto por uma camada de terra. Nenhum vestígio de cão ou de animal feroz que o tivesse arrastado. Nós, os guardas, proferimos recíprocas injúrias, cada qual acusando os demais, agredindo-nos mutuamente, sem que surgisse ninguém para nos acalmar. Na verdade, cada um é um pouco culpado, mas disso ninguém queria convencer-se. Todos alegando ignorar como aquilo aconteceu. Já nos expunhamos a tomar nas mãos o ferro em brasa, a saltar pelo fogo, a fim de jurar pelos deuses. Como não sabíamos quem ordenou, nem quem executou aquilo. Por último, alguém falou de forma que convenceu a todos e, temerosos, curvamos a cabeça. Não podíamos contradizer, nem sugerir ideia melhor para que nos afássemos do perigo. E o que se propunha? Que viéssemos contar-te tudo o que se passara, nada te ocultando. A opinião prevaleceu, e a mim, que sou mesmo um caipora, designou minha sorte a tomar a meu cargo essa ótima comissão. Eis porque venho à tua presença, bem contra a minha e a tua vontade, visto que ninguém gosta de um portador de notícias ruins. Ó príncipe, não teriam os deuses resolvido que isso acontecesse. É o que estou pensando desde algum tempo. Cala-te! Antes que me irrites com tais palavras. Se não queres passar por imbecil ou por caduco, dizes coisas revoltantes, admitindo que os deuses se interessem por esse morto. Seria para honrá-lo com sepultura que eles inumaram esse homem, tratando como um benemérito a quem veio disposto a incendiar os templos com os tributos que lhes eram prestados, e para revolucionar seu país e as leis. Por acaso já viste honrarem os deuses a criminosos? Seria absurdo! Mas das ordens que hei dado, tem havido desde algum tempo cidadãos que as ouvem de má vontade, e logo que delas têm conhecimento, murmuram contra mim, sacodem a cabeça às ocultas em sinal de desacordo, e não querem sujeitar-se como convém à minha autoridade. Foram estes, eu sei muito bem, os que corromperam os guardas e os induziram a fazer o que fizeram. Não há para os homens invenção mais funesta do que o dinheiro. Ele é que corrompe as cidades, afasta os homens de seus lares, seduz e conturba os espíritos mais virtuosos e os arrasta à prática das mais vergonhosas ações.
em todos os tempos, tem ensinado torpezas e impiedades. Quem quer que haja premeditado este crime, mais cedo ou mais tarde será punido. Se Júpiter é venerado por mim, fica-o sabendo tu. Pois afirmo, sob juramento, se não descobrides quem deu sepultura ao morto, se não trouxerdes o culpado à minha presença, o Hades não será o bastante para vos receber. Sereis suspensos em vida, até que confesseis vosso crime. Sabereis assim de que mãos se deve receber o dinheiro, e aprendereis que nem de tudo se deve esperar e merecido proveito. Os ganhos ilícitos têm causado muito maior número de prejuízos do que de vantagens. Permites que te dirijas ainda uma palavra, ou devo retirar-me? Não sabes que tua voz me é insuportável? É só aos ouvidos ou no íntimo da alma que minha voz te faz mal? Não vejo para quem indicar o local exato onde sinto esse desgosto. É que o criminoso te feriu o coração. Eu somente os ouvidos. Parece-me, na verdade, que tu nasceste para tagarela. Sim, mas não fui eu que pratiquei o crime! Vai fora! Vendeste-te por dinheiro, com certeza. É estranho como um homem que presume tudo descobrir. Descobre coisas que não existem. Podes agora gracejar acerca do que eu descubro ou não. Mas se vós, os guardas, não me indicardes o culpado, havereis de saber que os lucros desonestos causam sempre contrariedades. Sim. Que tratemos de achar o criminoso. Mas se o apanharemos ou não, isso é que cabe ao destino decidir. E não há perigo de que me vejas aqui novamente. Aliás, deste apuro que vem contra a minha expectativa, conto livrar-me ainda. E deverei aos deuses uma gratidão infinita. Numerosas são as maravilhas da natureza, mas de todas, a maior é o homem. Siga nos mares espumosos, impelido pelos ventos do sul, ele avança e arrosca as vagas imensas que rugem ao redor. G, a suprema divindade, que a todas as mais supera na sua eternidade. Ele acorta com suas charruas, que de ano em ano vão e vêm, revolvendo e fertilizando o solo, graças à força das alimárias. A tribo dos pássaros ligeiros, ele a captura, ele a domina. As hordas de animais selvagens e de viventes das águas do mar, o homem imaginoso as prende nas malhas de suas redes, e amansa, igualmente, o animal agreste, bem como o dócil cavalo, que o conduzirá sob o jugo e os freios que o prendem dos dois lados, bem assim o touro bravio das campinas. E a língua, o pensamento alado e os costumes moralizados, tudo isso ele aprendeu, e também a evitar as intempéries e os rigores da natureza. Fecundo em seus recursos, ele realiza sempre o ideal a que aspira. Só a morte ele não encontrará nunca um meio de evitar. Embora de muitas doenças, contra as quais nada se podia fazer outrora, já se descobriu um remédio eficaz para a cura. Industrioso e hábil, ele se dirige ora para o bem, ora para o mal, confundindo as leis da natureza e também as leis divinas, a que jurou obedecer. Quando está à frente de uma cidade, muitas vezes se torna indigno e pratica o mal audaciosamente.
que nunca transponha minha soleira, nem repouse junto a meu povo, quem não pense como eu e proceda de modo tão infame. Que surpresa me causa o que ora vejo. Como negar, porém, se eu a reconheço? Como duvidar que seja jovem Antígona? Infeliz filha de um desgraçado pai, de Édipo, que aconteceu contigo? Será que te trazem presa por desobediência a alguma ordem real? Surpreenderam-te, talvez, na prática de alguma ação criminosa? Eis aqui! Aquela que fez a extraordinária proeza. Nós a surpreendemos no momento em que concluía a inumação do cadáver. Mas onde está Creonte? Ei-lo que volta do palácio e vem a propósito. Que há? Por que motivo é oportuno a minha volta? Oh, príncipe! Nunca devemos jurar coisa alguma. Uma segunda opinião pode desmentir a primeira. Dificilmente eu consentiria em voltar aqui, tanto me aterraram suas ameaças. Mas sempre é mais sensível uma alegria que não se espera. Eis-me de volta, embora tivesse jurado o contrário. Eis-me de volta com esta jovem, que foi por nós surpreendida no momento em que concluía a inumação do cadáver. E desta vez, não fui escolhido pela sorte. Eu mesmo fiz a descoberta, e agora, ó príncipe, visto que ele está em tuas mãos, interroga, obriga a confessar o teu crime. Quanto a mim, devo ser livre de qualquer acusação ou castigo. Tu a conduzes, sim, mas como e onde aprendeste? Por suas próprias mãos estava dando sepultura ao morto. Tu já o sabes. E tu compreendes o alcance do que está dizendo? Tens absoluta certeza do que dizes? Sim! Foi ela que, apesar de tua proibição, estava dando sepultura ao morto. Não está claro o que estou dizendo. Mas, como foi que a viste e a surpreendeste? Eis como tudo se passou. Logo que voltei, preocupado com as terríveis ameaças que me fizeste, nós retiramos toda a terra que cobriu o morto, deixando descoberto o corpo já em decomposição, e fomos nos postar no alto dos cômoros que é em torno, ao alcance da brisa, a fim de que não nos atingisse esse mau cheiro. Cada um de nós excitava os companheiros à vigilância, censurando rudemente quem quer que não se mostrasse atento. E isso durou até que o disco solar alcançou o meio do céu e o calor se tornou ardente. E nesse momento, uma ventania fortíssima ergueu um turbilhão de poeira, varrendo toda a região, arrancando folhagem das árvores. Todo o céu escureceu. E nós, com os olhos cerrados, esperávamos o fim desse flagelo divino. E quando ele cessou, vimos esta jovem! Ela soltava agudos gritos como um pássaro desesperado ao ver desaparecer os filhos do ninho deserto, assim, à vista do cadáver desenterrado. Ela, gemendo, proferiu maldições tremendas contra os autores do sacrilégio. E em suas mãos trazou uma porção de areia seca. E erguendo um vaso cinzelado, faz sobre a cabeça do morto uma tríplice libação. Nesse momento nós nos precipitamos, juntos a agarramos sem que ela demonstrasse o menor susto. E interrogamos-la sobre o que acabara de fazer e o que fizera antes. E ela nada negava. O que me alegrou
entristeceu ao mesmo tempo. Com efeito, é motivo de alegria escapar alguém de uma desgraça, mas é causa de desgosto fazer com que nela caiam pessoas amigas. Ah, enfim, isso tem menos importância que a minha salvação. Ó tu que mantens os olhos no chão, confessas ou negas ter feito o que ele diz? Confesso o que fiz. Confesso claramente. Podes ir para onde quiseres, livre da acusação que pesava sobre ti. Fala agora por tua vez, mas fala sem demora! Sabias que por uma proclamação eu havia proibido o que fizeste? Sim, eu sabia. Por acaso poderia ignorar se era uma coisa pública? E apesar disso, tiveste a audácia de desobedecer a essa determinação? Sim, porque não foi Júpiter que a promulgou. E a justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Nem eu creio que teu édito tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis, que não existem a partir de ontem ou de hoje, são eternas, sim, e ninguém sabe desde quando vigoram. Tais decretos, eu que não temo o poder de homem algum, posso violar sem que por isso me venham a punir os deuses. Que vou morrer, eu bem sei, é inevitável, e morreria mesmo sem a tua proclamação. E se morrer antes do meu tempo, isso será para mim uma vantagem, devo dizê-lo. Quem vive como eu, no meio de tão lutuosas desgraças, que perde com a morte. Assim, a sorte que me reservas é um mal que não se deve levar em conta. Muito mais grave teria sido admitir que o filho de minha mãe jazesse sem sepultura. Tudo mais me é indiferente. Se te parece que cometi um ato de demência, talvez mais louco quem me acusa de loucura. Com seu caráter indomável, esta jovem revela que descende de um pai igualmente inflexível. Ela não se deixa dominar pela desgraça. Fica-o sabendo, pois, os espíritos mais rígidos são, precisamente, aqueles que se deixam abater. O ferro, tão duro, vem a ser, quando aquecido, o metal que mais facilmente se pode envergar e romper. Tenho visto cavalos fogosos que um simples freio subjuga. Não convém, pois, exibir um caráter altaneiro quando se está à mercê de outrem. Esta criatura agiu temerariamente desobedecendo as leis em vigor. E para agravar com uma segunda ofensa à primeira, acaba de se gloriar do ato que praticou. Eu não seria mais um homem, e ela é que me substituiria se esta atitude que assumiu ficasse impune. Mas seja ela filha de minha irmã Jocasta, e portanto mais vinculada a mim que o próprio Júpiter do meu lar, ela e sua irmã não escaparão à sorte mais funesta, porque acuso a outra de haver igualmente premeditado o enterramento do irmão. Jamaia, eu a vi no palácio há pouco, desvairada, fora de si. Muitas vezes o espírito que pensa em executar uma ação perversa se deixa trair por sua perturbação antes de realizá-la. Mas detesto também aquele que, culpado de um crime, procura dar a este um nome glorioso. Visto que já me tens presa, que mais queres tu além da minha morte? Nada mais. Com isso já me darei por satisfeito. Por que demoras então?
Em tuas palavras, tudo me causa horror, e assim seja sempre. Também todos os meus atos te serão odiosos. Que maior glória posso eu pretender do que a de repousar no túmulo de meu irmão? Este povo confessaria que aprova o que eu fiz se o terror não lhe tolhesse a língua. Mas um dos privilégios da tirania consiste em dizer e fazer o que quiser. Em Tebas, só tu assim consideras as coisas. Eles pensam como eu, mas para te agradar silenciam. E tu não te envergonhas de emitir essa opinião? Não vejo de que me envergonhe em prestar honras fúnebres a alguém que nasceu do mesmo ventre materno. E por acaso, não era teu irmão também o outro que morreu? Sim, era filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então, por que prestas a um essa homenagem que representa uma impiedade para com o outro? Asseguro-te que esse outro que morreu não faria tal acusação. Sim! Visto que se honraste com tua ação aquele que se tornou criminoso. O que morreu também não era seu escravo, mas seu irmão. No entanto, devastava o país que o outro defendia. Seja como for, Hades exige que ambos se apliquem os mesmos ritos. Não é justo dar ao homem de bem tratamento igual ao do criminoso. Quem nos garante que esse preceito seja consagrado na mansão dos mortos? Ah! Nunca! Nunca um inimigo me será querido, mesmo após sua morte. Eu não nasci para partilhar de ódios, mas somente de amor. Desce, pois, a sepultura. Visto que queres amar, ama aos que lá encontrares. Enquanto eu vivo for, nenhuma mulher me dominará. Eis que ao vestíbulo do palácio se dirige Ismênia. Seu amor pela irmã arranca-lhe abundantes lágrimas. Uma nuvem por sobre seus olhos altera-lhe a fisionomia e o pranto inunda a encantadora face. Tu que no meu palácio, deslizando como uma víbora, sugavas o meu sangue. E eu não sabia que mantinha duas criminosas prontas a me derrubar do trono. Vejamos! Fala! Tu vais confessar se participaste do enterramento de Polinice ou jurar que de nada sabias? Sou culpada se ela nisso consentir. Partilhei do ato e quero partilhar da acusação. Mas a justiça não permitirá. Não quiseste ser cúmplice do que fiz, e eu própria não mais consenti que tomasses parte. Eu não te envergonho da infelicidade em consentir que eu me associe ao perigo que corre. Quem tudo fez? Hades e os mortos bem sabem. Quem só me ama por palavras não pode ser para mim uma verdadeira amiga. Não me julgues, irmã, indigna de morrer contigo honrando os nossos mortos. Não me acompanhes na morte. Não queiras passar como autora daquilo que não fizeste. Meu sacrifício só bastará. E como poderei eu viver, minha irmã, sem tua companhia? Pergunta ao Acreonte. Todos os teus cuidados são para ele. Por que me magoas assim? Sem proveito algum para ti. Se escarneço de ti, é com dor profunda que o faço. O que posso eu tentar em teu benefício? Salvar tua vida. Não tenho a menor inveja de ti se o conseguires. Como sou infeliz! Não poderei compartilhar de tua sina. Tu escolheste a vida e eu a morte. Mas não porque tenha esquecido o que me cumpria dizer. Há de haver quem te dê razão, mas a mim também. No entanto, o crime, se existe, é de nós ambas. Tranquiliza-te! Tu viverás! Quanto a mim, dediquei minha alma ao culto dos mortos. Estas duas jovens perderam a razão, evidentemente. Uma enlouqueceu agora, a outra desde que nasceu.
Ó rei, a mais sólida razão não resiste aos golpes da diversidade. Foi o que te aconteceu quando resolveste acompanhar os malvados na prática do mal. Só sem minha irmã, como poderia eu viver? Não fales mais nela. Ela é como se já não vivesse. Ordenarás tu que pereça a noiva de teu filho. Ora! Outros campos há que ele possa cultivar. Mas não será isso que eles juraram um ao outro? Esposas perversas para meu filho! Eu as rejeito! Pobre Eva, como teu pai te amesquinha. Tu me importunas com esse casamento! Será crível, ó rei, que arranques do teu próprio filho. Será o Hades que romperá por mim esse noivado. Parece-me, pois, que está definitivamente resolvido. Ela morrerá. Tal é a minha decisão! Nada de demora! Escravo! Levai-as para o palácio! Quero que estas mulheres sejam amarradas e que não mais andem em liberdade! Os mais corajosos fogem quando sentem que a morte os ameaça. Ditosos aqueles que na vida não provaram o fruto do mal. Quando os deuses abalam uma família, o infortúnio se atira sem descanso sobre seus descendentes. Tal como as ondas do mar, quando batidas pela tempestade, revolvem a terra escura das profundezas do abismo. E as praias gemem com o fragor das vagas que rebentam. Vemos há muito tempo acumularem-se os males na família dos labidácidas, prolongando as desgraças das gerações extintas, das gerações que vêm surgindo. Um Deus os persegue cruelmente. Não há possibilidade de salvação. O fraco luar de esperança que se sentia nos últimos ramos da família de Édipo acaba de ser extinto por uma saraivada de palavras imprudentes, de ódio e desvario. E esses ramos cortam-os a foice impiedosa dos deuses infernais. Ah, Júpiter! Que orgulho humano poderá jamais te vencer? Nem o sono a que se entregam todos os mortais, nem o curso incessante dos anos, nada sustém o teu poder. Isento da velhice, tu reinas, Senhor Supremo, sob o cume brilhante do Olimpo. Por toda eternidade prevalecerá essa lei. Não haverá nunca na vida humana grandeza ou fausto que não se misture um travo de alguma desgraça. A frágil esperança será um bem para muitas criaturas, mas será para outras uma ilusão apenas. Uma ilusão de seus anelos. O homem que tudo ignora, deixa-se levar por ela, até que sinta queimar os pés em alguma brasa. Sabiamente nos diz este preceito antigo: o mal se afigura um bem, para aqueles a quem a divindade quer arrastar a perdição. Pouco tempo ele viverá isento da desgraça.
rei, o mais jovem de teus filhos, vem amargurado pela sorte de Antígona, a quem em breve iria esposar. Lamento seu amor malogrado. É o que em breve saberemos, melhor do que os adivinhos. Ou continuas a prezar-me, apesar do que fiz? Pai, eu te pertenço. Teus sábios conselhos me têm guiado e eu seguirei. Para mim há casamento algum que possa prevalecer sobre tua vontade. Eis aí a prudente regra, meu filho, que é preciso guardar no coração. Tudo nos deve provir da vontade paterna. A única razão pela qual os homens desejam que nasçam e cresçam em sua casa novos rebentos é a certeza de que estes, mais tarde, ataquem o seu inimigo e honrem o seu amigo, tão bem como o pai faria. Quem quer que, tendo filhos inúteis, não terá feito outra coisa senão angariar para si motivos de desgosto e para seus inimigos uma fonte de risos. Não abandones, pois, meu filho, pela sedução do prazer, ou por causa de uma mulher, os sentimentos de que estás animado. E sabe que é bem frio, muitas vezes, o beijo de uma mulher, quando é uma esposa má que recebe o marido em casa. Haverá maior flagelo do que um falso amigo? Repele, pois, esta jovem, como se ela fosse tua inimiga. Manda-a ao Hades para que lá se case com quem quiser, visto que eu aprendi quando ostensivamente transgredia uma de minhas ordens, e foi a única pessoa em toda a cidade a proceder assim. Eu não quererei passar por mentiroso e fraco diante do povo, e ordenarei sua morte. Que ela implore Júpiter, o Deus da família, se eu não tolero a rebeldia daqueles que pertencem à minha estirpe. Com mais forte razão, não transigirei com as de estranhos. Quem é rigoroso na decisão de seus casos domésticos, será também justo no governo do Estado. Quem, por orgulho e arrogância, queira violar a lei e sobrepor-se aos que governam, nunca merecerá meus elogios. O homem que a cidade escolheu para chefe deve ser obedecido em tudo, quer seus atos pareçam justos, quer não. Quem assim obedece, estou certo, saberá tão bem executar as ordens que lhe forem dadas, como comandar por sua vez. E será na guerra um aliado valoroso e fiel. Não há calamidade pior do que a rebeldia. Ela que arruína os povos, perturba as famílias e causa derrota dos aliados em campanha. Ao contrário, o que garante os povos, quando bem governados, é a voluntária obediência. Cumpre, pois, atender a ordem geral e não ceder por causa de uma mulher. Melhor for, em caso tal, ser derrubado do poder por um homem. Ninguém diria, então, que as mulheres nos venceram. Se nossa mente não se enfraqueceu com a idade, parece-nos razoável tudo o que dizes. Meu pai, ao dotar o homem da razão, os deuses concederam-lhe a mais preciosa dádiva que se pode imaginar. Será por acaso certo tudo o que acabas de me dizer? Eu não sei. E abraço aos deuses que eu não saiba nunca. No entanto, outros há que podem ter outras ideias. De qualquer forma, é no teu interesse que me julgo no dever de
examinar o que se diz, o que se faz e as críticas que circulam. Seu semblante causa temor ao homem do povo, quando esse se vê forçado a dizer o que não te é agradável ouvir. Quanto a mim, ao contrário, posso examinar as ocultas, como a cidade inteira deplora o sacrifício desta jovem. Como na opinião de todas as mulheres, ela não merece a morte por ter praticado uma ação gloriosa. Seu irmão jazia em sepulcro. Ela não quis que ele fosse espedaçado pelos cães famintos ou pelas aves carniceiras. Por acaso não merece ela uma coroa de louros? Eis o que todos dizem reservadamente. Para mim, meu pai, tua prosperidade é o bem mais precioso. Que mais belo florão podem ter os filhos do que a glória dos pais? E que melhor alegria pode ter um pai do que a glória dos filhos? Mas não creias que só tuas decisões sejam acertadas e justas. Todos quanto pensam que só eles têm inteligência e o dom da palavra e um espírito superior, a esses, quando de perto os examinamos, mostrar-se-ão inteiramente vazios. Por mais sábios que os julguemos, não há demérito em aprender ainda mais e não persistir em juízos errôneos. Quando as torrentes passam, engrossadas pelos aguaceiros, as árvores que vergam conservam os seus ramos, e as que resistem são arrancadas pelas raízes. O piloto, que em plena tempestade teima em conservar abertas as velas, faz emborcar o navio, e lá se vai com a quilha exposta ao ar. Sai depois no teu íntimo e revoga o teu édito. Apesar de minha idade, me é lícito emitir um parecer. Eu direi que o homem que possui toda a prudência possível deve levar vantagem aos outros. Mas como tal virtude nunca se encontra, manda o bom senso que aceitemos os conselhos dos demais. Príncipe, visto que ele propõe medidas de moderação e prudência, convém ouvi-lo. De parte, vós falastes muito bem. Devo eu, na minha idade, receber conselhos de um jovem? Ouve somente os que parecerem justos. Sou moço ainda, é evidente. Mas nós devemos atender às razões e não à idade. Terei eu, então, de honrar a quem se mostrou rebelde? Nunca procurei que respeite a quem houver praticado mal. E por acaso não foi um crime o que ela fez? Não é assim que pensa o povo de Tebas. Com o que, então, cabe à cidade impor-me as leis a que devo promulgar? Vê, como tua linguagem parece ser a de um jovem inexperiente. Em nome de outrem que estou governando nesse país? Ouve, não há estado algum que pertença a um único homem. Não pertence a cidade, então, a seu governante? Só num país inteiramente deserto terias o direito de governar sozinho. Bem se vê que se tornou aliado dessa mulher. Só se tu te supões mulher, porque é pensando em ti que assim falo. Miserável! Por que te mostras em desacordo com teu pai? Porque te vejo renegar os ditames da justiça. Por acaso eu a ofendo, sustentando minha autoridade? Mas não a sustentas, calcando aos pés os preceitos que emanam dos deuses. Criatura vil, que se põe a serviço de uma mulher! Nunca me viste, nem me verás jamais ceder a prazeres indignos. Seja como for, todas as tuas palavras são em favor dela. São por ela sim, como são por ti e por mim, e pelos deuses imortais. Essa mulher, tu nunca desposarás viva. Ela morrerá, eu sei. Mas sua morte é de causar uma outra. Tens coragem de recorrer a ameaças? Ameaças pode haver. Como temos razões tão frívolas. Tu pagarás caro tuas lições de prudência, insensato. Queres só falar e nada ouvir. Escravo de uma mulher, não me perturbes com tua tagarelice. Se tu não fosse meu pai, eu diria que perdeste o senso. Sim, pelo Olimpo! Fica-o sabendo bem, tu não te alegrarás por teres censurado e ultrajado assim. Guardas! Guardas! Traga aquela mulher ao
gloriosa para que morra imediatamente! Em minha vista e na presença de seu noivo! Não! Em minha presença ela não morrerá! Tu nunca mais viverás diante de ti! Descarrega os teus furores por sobre aqueles a quem estes se sujeitam! Príncipe! Ele partiu possuído de angústia. Na sua idade, tamanho desespero é para se temer. Faça o que fizer! Ainda que pratique façanhas sobre-humanas, não salvará da morte essas donzelas! Mas pensas em ordenar que pereçam ambas? Não! Tens razão. Será poupada que nada fez. E como pensas em dar a morte a outra? Levá-la-ei a um sítio deserto, onde será encerrada viva em um túmulo subterrâneo revestido de pedra, tendo diante de si o alimento suficiente para que a cidade não seja maculada pelo sacrilégio. Lá ela poderá invocar Plutão, o único deus que venera, e talvez ele evite que ela morra. Só assim ela se convencerá de que é inútil querer prestar culto aos mortos. Amor, invencível amor, tu que subjugas os mais poderosos, tu que repousas nas faces mimosas das virgens, tu que reinas tanto na vastidão dos mares como na humilde cabana do pastor. Nem os deuses imortais, nem os homens de vida transitória podem fugir a teus golpes. E quem for por ti ferido perde o uso da razão. Tu arrastas muitas vezes o justo à prática da injustiça e o virtuoso ao crime. Tu semeias a discórdia entre as famílias. Tudo cede à sedução do olhar de uma mulher formosa, de uma noiva ansiosamente desejada. Tu, amor, te equiparas no poder às leis supremas do universo, porque Vênus zomba de nós. Eu mesmo sinto-me revoltado contra as leis e não posso conter minhas lágrimas ao ver Antígona dirigir-se para o seu leito nupcial, o túmulo onde hão de dormir todos os humanos. Cidadãos de Tebas, minha pátria, vede-me em caminho para o atalho fatal.
contemplando pela última vez a luz rutilante do sol. Plutão me arrasta, viva, às margens do Aqueronte, sem que eu haja sentido os prazeres do Himeneu, cujos cantos jamais se ouvirão por mim. O Aqueronte será meu esposo. Tu irás, pois, coberta de glória, a essa mansão tenebrosa dos mortos, sem que tenhas sofrido as doenças, e sem que recebas a morte pela espada, por sua própria vontade, única entre os mortais, vais descer ao Hades. Ouvi contar a morte dolorosa da infeliz Frígia, a filha de Tântalo, sobre o monte Cípero. Uma camada de pedra a circundou, como uma era indissolúvel. E dizem que de sua fronte petrificada e coberta de neve, jorravam lágrimas sem fim, alagando-lhe o peito. Assim também quero o destino que eu vá, em vida, repousar num túmulo de pedra. Nilve era uma divindade e descendia dos deuses, mas nós somos humanos e filhos de mortais. Portanto, quando não mais viveres, será uma glória para ti que recordem sempre que tiveste uma sorte igual a de seres divinos, tanto na vida como na morte. Ai de mim, zombam de minha desgraça. Pelos deuses imortais! Por que não esperam eles que eu morra? Por que me insultam na presença de todos? Ó cidade tebana! Ó felizes habitantes de minha terra! Ó fontes do Dirceu! Ó muros sagrados de Tebas! A vós, pelo menos, eu tomo por testemunhas. Vede como, e sem que sejam ouvidas as lamentações de meus amigos, como e por que me com as leis são levadas a um covil de pedra, a um túmulo de nova espécie. Como sou infeliz, nem sobre a terra, nem na região das sombras poderei habitar, nem com os vivos, nem com os mortos. Por tua demasiada audácia, minha filha, tu ofendeste a autoridade. Talvez sofras para espiar o crime de seu pai. Dolorosas recordações tu me trazes, renovando as angústias sem fim que tenho sofrido por meu pai, por nosso destino, pelo infortúnio minado dos Abdácidas. Ó funesto casamento de minha pobre mãe, união com meu desgraçado pai que lhe devia a vida. De que míseros progenitores eu nasci, e será por eles que, maldita, sem ter sido desposada, eu caminho para a sepultura. Meu irmão, que desastrado casamento tu fizeste, tua morte é que me faz perder a vida. A ação piedosa é prestar culto aos mortos, mas quem exerce o poder não quer consentir em ser desobedecido. Meu caráter voluntarioso causou tua perda. Sempre chorem por mim. Sem amigos. Sem cânticos de Himeneu. Desgraçada, sou conduzida nesta fúnebre viagem. A luz do sol já não mais poderei ver. Que ninguém lamente minha sorte. Que ninguém suspire por mim. Sabeis vós que estas lamentações e estes gemidos antes da morte não teriam fim se o condenado os pudesse prolongar indefinidamente? Por que não a levais já? E já! Encerrai-a como vos ordenei na cavidade de pedra, para que morra, ou fique sepultada viva em tal abrigo. Para nós, nenhuma culpa haverá na morte dessa jovem. Ela, porém, nunca mais poderá aparecer entre os viventes. Ó túmulo, ó leito nupcial, eterna prisão da subterrânea estância para onde caminho. Para juntar-me aos meus,
visto que a quase todos já Perséfone recebeu entre os mortos. Seja eu a última que desça ao Hades, antes do termo natural de meus dias. Lá, ao menos, tenho a esperança de que minha chegada agradará meu pai, a minha mãe, e também a ti, meu irmão querido. Quando morrestes, eu, com minhas próprias mãos, cuidei de vossos corpos. Sobre eles fiz libações fúnebres. E hoje, Polinice, porque dei sepultura a teus restos mortais, eis a minha recompensa. Creio, porém, que no parecer dos homens sensatos eu fiz bem. Com efeito, nunca por um filho, se fosse mãe, ou pelo marido, se algum dia lamentasse a morte de um esposo, eu realizaria semelhante tarefa, contrariando a proibição pública. E por que razão assim penso? Porque eu poderia ter outro esposo morto primeiro, ou outros filhos se perdesse o meu. Mas uma vez mortos, meu pai e minha mãe, nunca mais teria outro irmão. Eis aí porque te prestei estas honras. E porque, na opinião de Creonte, eu pratiquei um crime, um ato incrível, meu querido irmão. E agora sou arrastada, virgem ainda, para morrer, sem que eu haja sentido os prazeres do amor e da maternidade. Abandonada por meus amigos, caminho viva ainda para a mansão dos mortos. Deuses imortais! A qual de vossas leis eu desobedeci? Mas de que serve implorar aos deuses? Que auxílio deles posso eu receber, se foi por minha piedade que atraí sobre mim o castigo reservado aos ímpios? Se tais coisas merecem a aprovação dos deuses, reconheço que sofro por minha culpa. Mas se provém de meus inimigos, eu não lhes desejo um suplício mais cruel do que o que eu vou padecer. Sempre a mesma tempestade lhe agitará a alma sofredora. Tu vais se arrepender de sua lentidão. Pobre de mim, essa ameaça anuncia que minha morte não tarda. Não te animes na suposição de que podes retardar a execução de minhas ordens. Ó cidade de meus pais! Terra tebana! Ó deuses autores de minha raça! Vejo-me arrastada! Chefes tebanos, vede como sofre a última filha de vossos reis, e que homens a punem por haver praticado um ato de piedade. Danaé sofreu igual Desita, encerrada no recinto de bronze e privada da luz celeste, e ficou presa nessa angustiosa sepultura, sendo embora ilustre por sua origem, minha filha, e tendo sido fecundada por Júpiter sob uma chuva de ouro. Mas o destino é inexorável. Nem a tempestade, nem a guerra, nem as muralhas, nem os navios sacudidos pelas ondas podem dele fugir. Assim foi submetido a igual provação o ardoroso filho de Drias, o rei dos Etônios, o qual, por sua imprudência, foi encerrado por Dionisos numa prisão de pedra, e assim arrefeceu o fervor de sua loucura. Ele reconheceu que fora imprudência atacar o Deus com expressões insolentes, o que fizera no desejo de pôr um fim ao delírio das bacantes,
mas contrariando também as musas, que apreciam o som das apenas. Vindo das rochas ciâneas, entre os dois mares, encontram-se as margens do Bósforo e da inóspita Salmibés da Trácia. Foi ali que Marte viu os dois filhos de Pineu, sob o golpe cruel da infame madrasta, que o secou, arrancando-lhe os olhos, não com uma lâmina, mas com as unhas sangrentas e as pontas de suas lançadeiras. Choravam aqueles infelizes, a triste sorte de sua mãe, cujo casamento produzira filhos tão desgraçados. Ela, descendia das antigas Erectídeas, filha de Bóreas, criada em grutas longínquas e cercada das tempestades sujeitas a seu pai. Tornou-se ágil na corrida e mais veloz que os cavalos na montanha. Embora de progênitos deuses, as barcas imortais não o comparam. Ó chefes tebanos, nós que aqui estamos, fizemos longa jornada juntos. Um de nós vê pelo outro. Bem sabeis que os cegos não podem caminhar sem um guia. E novas me trazes, velho Tiresias? Vou anunciá-las. Não deixe de crer em meus oráculos. Até agora tenho observado teus conselhos. Graças a isso, conseguiste encaminhar essa cidade por uma rota segura. E posso assegurar-te que deles muito me tenho valido. Sabe, pois, que novamente se tornou crítica a tua situação. Que há então? Dize! Tuas palavras me assustam. Vais saber já o que os signos me anunciam. Estava eu, sentado no venerando sólio albural, de onde poderia ouvir todos os presságios, quando ouvi um rumor confuso de pássaros, que soltavam gritos estridentes, para mim incompreensíveis. Era fácil perceber-se o debater de suas asas. Logo em seguida, tentei experimentar o fogo no altar aquecido, mas as oferendas de Vulcano não subiam com labaredas claras. A cinza caía por sob as gorduras com odor desagradável. No ar enfumaçado, vaporizava-se o fel, enquanto ossos ficavam umedecidos pela banha que os revestia. Eis o que me dizia este menino. Os presságios não se ouviam, e os sacrifícios nenhum sinal nos davam. Meu guia é para mim o que eu quero ser para os outros. E essa desgraça eminente é causada por tuas resoluções. Os altares das cidades, as aras consagradas aos deuses, estão cheios dos pedaços da carne do infeliz filho de Édipo. Eis porque os deuses repelem nossas orações e rejeitam nossos holocaustos. Não se ergue a chama sobre a vítima, e nem as aves soltam cantos de bom augúrio.
visto que estão saciadas com o sangue humano. Pensa nisso, meu filho. O erro é comum entre os homens. Mas quando aquele que é sensato comete uma falta, é feliz quando pode reparar o mal que praticou e não permanece renitente. A teimosia produz imprudência. Cede diante da majestade da morte. Não profanes um cadáver. De que te servirá matar pela segunda vez a quem já não vive? Bem sabeis que sou dedicado a teus interesses. E é por minha dedicação que te aconselho. Que pode haver de mais oportuno que um conselho realizável. Ancião, todos vós, arqueiros, dirigis contra mim vossas setas certeiras. Nem dos adivinhos estou livre. Meus próprios parentes me traem há muito tempo. Pois bem, empanturrai-vos em dinheiro, apoderai-vos de todo o ouro dos Sardes e do Indo, mas nunca darei a esse homem as honras da sepultura. Ainda que as águias de Júpiter quisessem levar ao trono do Supremo Deus os restos de seu corpo, eu, sem receio de tal profanação, não consentirei que o sepultem. No entanto, creio que nenhum homem pode profanar os deuses. Velho Tiresias, os homens mais espertos muitas vezes fracassam vergonhosamente quando falam induzidos pela ambição do ganho. Quem saberá, talvez? Quem pode dizer? Que queres tu dizer com essas palavras vagas? De quando sobrepuja a prudência os outros bens? Tanto quanto a imprudência é o maior dos males. No entanto, é precisamente o mal em que incorres. Não devo retrucar as impertinências de um adivinho. Mas é o que estás fazendo, visto que classificas minhas predições como mentiras. Toda a raça dos adivinhos é interesseira. E a dos tiranos adora os proveitos, por mais vergonhosos que sejam. Sabes que é um rei que dirige tais palavras? Bem o sei. Graças a mim, conseguiste salvar o Estado. És um adivinho esperto, mas tem prazer em proceder mal. Tu me obrigas a dizer o que tenho em mente. Pois fala, contanto que a ganância não te inspire. E é assim que supões que te falo? Sobre coisas que te dizem respeito? Por nenhum preço, ouves tu, me farás mudar de ideias. Está bem. Sabe, pois, que não verás o sol surgir no horizonte muitas vezes sem que pagues com a morte de um de teus descendentes o resgate de outra morte, pois acaba de pôr sobre a terra uma criatura que vivia na superfície e a quem indignamente encerraste viva num túmulo. Por outro lado, tu retens longe dos deuses subterrâneos um cadáver privado de honras fúnebres e de sepultura. Tu não tens o direito de o fazer. Nem tu, nem qualquer divindade celeste. É uma inaudita violência que praticaste. Eis porque as deusas vingadoras que punem os criminosos, as fúrias e os próprios deuses te espreitam. E vais sofrer os mesmos males que estás causando.
Verifica se é por dinheiro que te faço esses prenúncios. Mais algum tempo e angustiosos lamentos de homens e mulheres se ouvirão neste palácio. Contra ti já se erguem as cidades irritadas, cujos altares estão poluídos pelas exalações dos cadáveres que não receberam sepultura, a não ser das aves e dos cães. São essas as setas que na minha indignação eu venho lançar contra ti. Tu não evitará que elas se alcancem. Menino, leva-me de novo para minha casa. Ele descarregará sua raiva à custa de outros mais jovens, até que aprenda a dominar sua cólera e adquirir melhores sentimentos. Desde que existem na minha cabeça estes cabelos, e de negro se tornaram alvos, não sei de aviso por ele feito, que não haja sido em absoluto verdadeiro. Eu sei! E por isso mesmo estou preocupado. Ceder é duro, mas resistir e provocar a desgraça certa não o é menos. Age com cautela, Creonte, filho de Meneceu. O que devo fazer? Dize e eu executarei. Corre! Liberta a moça de sua prisão subterrânea e erige um túmulo ao morto. É o que me aconselhas? Queres então que eu ceda? E vai tu mesmo. Não confies a outros esse encargo. Irei, pois, imediatamente. Vinde todos vós, ó servos, com vossos machados. Correi para aquela colina que daqui se avista. Eu próprio, visto que mudei de resolução, eu próprio que ordenei a prisão de Antígona, irei libertá-la. Agora sim eu creio que é bem melhor passar a vida obedecendo às leis que regem o mundo. A quem adoramos sob diversos nomes, orgulho da filha de Cadmo, rebento de Júpiter tonante, protetor da Itália gloriosa e da região onde Ceres eleusiana atrai tão numerosa afluência de peregrinos. Ó Baco que resides em Tebas, pátria das bacantes, nas margens do Ismênio e nos campos por onde foram espalhados os dentes do hediondo dragão, por sob a montanha de 2 cumes, onde brilha em tua honra uma fulgurante chama, e vão ter as ninfas do Parnaso tuas bacantes, e pela colina banhada pelas águas de Castália, e revestida de Hera, no meio de cânticos divinos. Vens rever os lugares públicos de Tebas. Tebas, a cidade a que mais prezas, tu e tua mãe vitimada pelo raio. Visto que hoje a cidade e o povo se acham sob ameaça de males terríveis. Venha, ó Baco, purificá-la. Atravessa o Parnaso ou a grota do rumoroso Eurípides, protetor dos astros luminosos, mestre dos rumores noturnos, filho dileto de
rei, e traze tuas bacantes, tuas fiéis companheiras, que em delirante alegria celebram sem cessar, com seus cantos e danças, aquele a quem consagraram sua vida. Íaco! Ó vós que habitais perto do Cátimo e do templo de Anfío, não há tempo humana que nós devamos deplorar ou invejar enquanto dure. A sorte eleva ao abate continuamente os homens infelizes e os ditosos. Ninguém pode prever que destino está reservado aos mortais. Até pouco tempo, Creonte me parecia digno de inveja. Tinha conseguido libertar a terra cadimeia de seus inimigos, assumiu o poder absoluto no Estado, dirigiu o povo, sentia-se reflorir uma bela prole. E, no entanto, tudo está destruído! Quando os homens perdem a razão de ser de sua alegria, eu suponho que não vivem. São apenas cadáveres animados. Acumula em tua casa, se queres, riqueza sem conta. Vive com o falso de um rei. Mas se não possuis alegria, tudo isso não vale a sombra de uma fumaça, comparado a uma verdadeira felicidade. Que novas calamidades de nossos reis tu vens comunicar? Eles estão mortos. E os vivos foram os causadores disso. Mas quem os matou? Quem foi a vítima? Fala! Emo morreu! A mão de um amigo derramou-lhe o sangue. A de seu pai, talvez? A dele próprio? Ele feriu-se a si mesmo. Furioso com seu pai por causa da morte de Antígona. Oh, adivinho! Como se realizou o que anunciaste? E se assim é, cumpre-nos aguardar o que vai ainda acontecer. Eis que se aproxima de nós a infeliz Eurídice, esposa de Creonte. Ela vem do palácio. Teria já sabido da morte do filho, ou é por acaso que aqui vem ter? Tebanos, ouviu que disseste quando ia levar minha saudação à deusa Palas? Apenas transpunha a porta quando o rumor dessa desgraça me atingiu os ouvidos. Caí desacordado entre minhas escravas e senti-me gelar de frio. O que dizieis vós? Oh, contai-me. Já tenho tido muita experiência da desgraça para vos ouvir. Senhora, eu vos falarei como testemunha ocular. Nada me tirei da verdade. De que me serviria iludir-te com afirmações que logo se desmentiriam? A verdade é sempre o melhor caminho que temos a seguir. Eu acompanhava teu esposo, guiando até o sítio mais alto do campo, onde jaz despedaçado pelos cães o corpo de Polinice. Depois de haver dirigido preces à deusa das estradas e a Plutão para que moderasse sua cólera e nos fosse propício,
Nós lavamos esses despojos mortais com água lustral, cobrimos-os com verdes ramos de oliveira e procedemos com a incineração. Em seguida, com a terra doméstica, formamos uma tumba elevada. E em seguida, dirigimos-nos para a caverna de pedra da jovem, a câmara nupcial da morte. Ouviu-se então um grito lancinante ao longe e gemidos angustiosos. Eles provinham deste túmulo privado de honras fúnebres. Alguém correu informar disso ao rei, a Creonte. Ele aproximou-se e ouviu como nós aqueles sons comoventes. E por sua vez, solta esse brado de desespero. Oh, como sou desgraçado! Será verdade o que estou ouvindo? Estarei eu fazendo o trajeto mais doloroso de minha vida. É de meu filho? É a voz términa de meu filho que estou ouvindo? E dissemos, correi ligeiros, retirai a pedra que fecha a entrada do túmulo e vede se é ou não é o que lá se encontra, ou se os deuses zombam de mim. Nós obedecemos às ordens do aflito rei e observamos no fundo do túmulo, suspensa por uma corda, vimos Antígona. Ela se tinha enforcado com os cadarços de sua cintura. Émon, quase desfalecido, procurava suster o corpo. Chorava a morte daquela que seria todo o seu amor. Lamentava a ruína de sua esperança e a crueldade de seu pai. Creonte ao vê-lo, solta um grito rouco e entra também no jazigo. Corre para o filho e exclama, possuído de dor: "O que fizeste, infeliz? O que queres mais daqui? Perdeste a razão? Sai, meu filho. Sai. Eu te suplico. Eu te conjuro!" Mas o filho, fitando com o olhar desvairado, cospe-lhe no rosto e, sem dizer palavra, arranca a espada de duplo fio. Creonte recua e foi-se a salvo. Ele não o atingiu. Então o desgraçado volta contra si mesmo de raiva e, com os braços estendidos, firma o cume da espada no próprio peito, crava com furor e, respirando em arrancos de agonia, abraça-se ao corpo da donzela para logo em seguida exalar o último alento, com um sangue que, impetuoso, alcança as faces pálidas da jovem. Morto, enfim, foi estendido ao lado de sua noiva morta, e anuátios que infeliz casal terá tido suas bodas. Triste exemplo para os humanos, à vista dos males que a impiedade pode causar, mesmo aos reis.
surpreendido. Mas suponho que, tendo recebido a notícia da morte do filho, ela não julgue decoroso lamentar-se diante de toda a cidade. E é no interior de seu lar, cercada de suas servas, onde ela vai lamentar a dor do golpe que sofreu. Ela tem se mostrado bastante ajuizada para não cometer qualquer inconveniência. Não sei. Um silêncio profundo me parece tão perigoso como grandes lamentações inúteis. Saberemos já, entrando no palácio, se ela oculta algum desígnio em seu coração angustiado. Tem razão. Um silêncio profundo tem qualquer coisa de ameaçador. Eis que volta o rei em pessoa, e em seus braços ele traz a prova evidente, se assim posso dizer, de que essa desgraça não lhe veio de outros, mas sim de sua própria culpa. Erros de minha insensatez, obstinação fatal. Vede, na mesma família, vítimas e assassinos. Ah, sorte desgraçada! Meu pobre filho, jovem, sucumbiste por uma morte tão triste. Perdeste a vida não por sua culpa, mas pela minha! Oh, agora é tarde. Parece-me que o que estás vendo é a justiça dos deuses. Ai de mim! Agora sei que sou um desgraçado. Sobre mim para um Deus vingador que me feriu. Ele me arrasta por uma via de sofrimentos cruéis. Ele destruiu toda a alegria de minha vida. Oh, esforços inúteis dos homens. Senhor, que desgraças caem sobre ti! De uma, tem a prova em teus braços. A outra está no teu palácio e creio que tu deves ver. Que mais me poderá acontecer? Poderá haver desgraça maior que a fatalidade que persegue. Tua esposa acaba de morrer. A mãe que tanto amava esse infeliz jovem. Ela se feriu voluntariamente para deixar a vida. Ah, diz que a todos nós esperas. Ah, diz que não perdoas, nem te comoves. Dize por quê? Por que me esmagas por essa forma? Mensageiro das desgraças, que novas desgraças me vens anunciar? Eu já estava morto e tu me deste mais um golpe ainda. Que dizeis, amigos? Quem é essa criatura? Essa mulher? Tu podes vê-la agora. Ei-la aí. Sim, eu vejo. Este outro objeto de minha dor.
Que futuro me pode esperar ainda? No momento em que tenho nos braços meu filho morto, apresentam-me ante os olhos este corpo. Ah, mãe feliz! Ah, meu filho! Ela se feriu com o agudo punhal junto ao altar dos lares e cerrou os olhos depois de haver lamentado a perda de seu filho Megareu e a de Hermo, e depois de ter pedido que todas as desgraças recaem sobre ti, que foste o assassino de seu filho. Ai! Oh, me põe fora de mim! Por que não me feriram já com uma espada bem cortante? Vejo-me desgraçado e de todos os lados novas desgraças caem sobre mim. Ela, ao morrer, acusou-te, ó rei, de teres sido culpado da morte de seus 2 filhos. Mas como se feriu ela? Fez um profundo golpe no fígado ao receber a notícia da morte de Hermo. Ai de mim! De tanta infelicidade eu pensei que sou o autor. Nem poderiam elas nunca ser atribuídas a outro. Fui eu, somente eu, esse miserável que os matei. Servos, levai-me daqui, levai-me depressa. Eu não vivo mais. Eu estou esmagado. O que tu pedes seria um bem, se pudesse haver algum bem para quem assim tanto sofre. Mas, dos males que tenhamos de suportar, os mais curtos são os melhores. Que venha, que apareça já a mais bela, a última das mortes que eu causei. A que me há de levar no meu derradeiro dia. Que ela venha. Que venha já! Eu não quero ver clarear outro dia. Oh, mas isso já é o futuro. Pensemos no presente, ó rei. Que cuidem do futuro, os que no futuro viverem. Tudo o que eu quero está resumido nesta súplica. Ouvi! Não formules desejos. Não é lícito aos mortais evitar as desgraças que o destino lhes reserva. A primeira condição para se alcançar a felicidade é a prudência. Não devemos nunca ofender os deuses. A desmedida arrogância nas palavras pode se reverter em desmedidos golpes contra os vaidosos, que já na velhice aprendem, finalmente, a prudência.